Você sabe qual é a cena que mais corta o coração? Não é a da mulher careca no hospital. Não é a do corpo machucado, da cicatriz, da dor física. É o olhar vazio dela, quando percebe que ele não vai mais voltar, que ele já foi embora. Mesmo estando ali, essa é a verdade que ninguém quer contar. Homens abandonam, traem, desaparecem, justo quando a mulher mais precisa. Não porque ela ficou difícil de amar, mas porque o amor deles nunca foi amor. Tem verdades que a gente só descobre na dor. E não é exagero, é constatação. Porque existem experiências que nenhum livro ensina, que nenhum filme retrata com honestidade. São aquelas que escancaram a realidade sem maquiagem. Quando o amor que prometia tudo simplesmente desaparece. Você provavelmente também já viu. A amiga, a irmã, a vizinha, mulheres que eram amadas, até ficarem doentes, até perderem o cabelo, a leveza, a firmeza do olhar, até o corpo cansar. E, de repente, ficaram sozinhas. Como se a dor fosse culpa. Como se a doença fosse peso demais. Como se a fraqueza tirasse delas o direito de serem cuidadas. É sobre isso que a gente precisa falar. Porque o mais cruel nem sempre é o abandono em si. É a maneira como ele acontece. Silencioso. Frio. Começa com aquele olhar que já não encontra o seu. Com o toque que evita o toque. Com o tempo que desaparece. Com as desculpas que parecem cuidadosas, mas já carregam a pressa de quem quer ir embora. E muitas vezes, eles traem. Não apenas com outra mulher, mas com a ausência, com o descaso, com o jeito de quem finge estar, mas já se ausentou há muito tempo. Eu sei que isso não aconteceu comigo, mas vi de perto, e talvez você também tenha visto, ou esteja, vivendo. E se ainda restava dúvida de que isso é real, escuta isso. A cada 10 mulheres que recebem um diagnóstico de câncer, 2 são abandonadas pelos próprios maridos. Quando uma mulher adoece, ela tem 6 vezes mais chances de ser deixada do que um homem na mesma condição. 6 vezes. Isso significa que, para cada história que você ouviu, outras 5 ficaram no silêncio, engolindo a dor e a vergonha, acreditando que foram elas que estragaram tudo. Que talvez tenham ficado difíceis demais, feias demais, pesadas demais. Mas não foi. Não é. O erro nunca esteve na cicatriz, nem na doença, nem na lentidão dos dias em que o corpo só queria sobreviver. O erro sempre esteve nele, na covardia, na imaturidade, na incapacidade de amar além da embalagem. Não pense que é só com câncer. Tem mulher que foi deixada depois de uma cirurgia mal-sucedida, depois de uma amputação, depois de um acidente, depois de uma depressão severa, depois que o rosto mudou, que o peito foi embora, que o desejo sumiu. E em todos esses casos, quando ela precisava, ele não ficou. É. Como se amor tivesse validade. Como se mulher fosse um contrato de uso. Como se a promessa na saúde e na doença fosse só poesia de cerimônia. Mas o mais triste não é só isso. É que a gente aprendeu a aceitar, a normalizar, a dizer, ele não soube lidar. Engolir seco como se fosse justo. Como se fosse aceitável. Como se fosse amor. Mas não é amor, é abandono, é covardia, é egoísmo puro, travestido de liberdade emocional. E chega. Esse vídeo existe porque isso não pode mais ser silencioso. Porque, enquanto a gente finge que é exceção, milhares de mulheres estão sofrendo sozinhas, se culpando por algo que nunca foi culpa delas. Você não é culpada por ter adoecido. Não é culpada por ter mudado. Não é culpada por não conseguir sorrir. Todos os dias, a única coisa da qual você precisa se curar é da ilusão de que o amor verdadeiro some quando a beleza vai embora. Você já reparou como essas histórias quase nunca são contadas em voz alta? Não porque elas sejam raras, mas porque a mulher que foi deixada muitas vezes sente vergonha. Vergonha de ter precisado.
de ter ficado vulnerável, de ter se tornado por um tempo um corpo cansado. Uma alma em reconstrução é cruel, porque além da dor da doença, vem a dor de ser considerada menos mulher. E isso ninguém ensina a lidar. Ela não conta pra ninguém. Não diz que ele sumiu. Diz que ele tá confuso, que precisa de um tempo. Finge que está tudo bem, porque admitir a ausência dele dói mais do que a própria doença. E aí, a culpa começa a sussurrar. Você sabe como ela soa. Ela diz: talvez se eu estivesse mais bonita, talvez se eu tivesse sido mais leve, talvez se eu não tivesse reclamado tanto da dor, talvez se eu tivesse agradecido mais. É uma culpa muda, mas devastadora, que vai corroendo a autoestima de dentro para fora. Ela começa a se perguntar se exigiu demais, se pressionou demais, se não entendeu que ele já estava no limite, como se ter dor fosse um fardo e como se o abandono fosse merecido. Isso é o mais perverso, porque essa lógica machuca duas vezes. Primeiro, quando ele vai embora. Depois, quando ela começa a acreditar que o erro foi dela. Mas e se não foi? E se o abandono não for um atestado de culpa, mas uma prova de covardia? Porque vamos falar a verdade. Amar quando tudo está bem é fácil. Estar por perto quando a mulher está sorrindo, cheirosa, leve, disposta, é cômodo. Difícil mesmo. É segurar a mão quando ela treme. É dar banho quando ela não consegue levantar da cama. É ouvir o silêncio dela e permanecer. É enfrentar a doença junto. Não como herói, mas como parceiro. Mas eles não ficam. E quando ficam, muitas vezes fazem questão de deixar claro o quanto isso está pesando. Como se fosse favor, como se fosse caridade, como se o amor deles tivesse prazo, condição, cláusula de contrato. Só que tem uma coisa que eles não sabem. A mulher que foi deixada não desaparece. Ela sofre, ela se recolhe, ela sente o baque, mas ela permanece, com o corpo que ficou, com a vida que sobrou, com a coragem que ninguém aplaude, mas que resiste. E é por isso que, mesmo sem ter vivido isso, eu falo, porque eu já vi. É impossível assistir a isso de perto e continuar calada. Quando a gente ouve uma mulher dizer: ele foi embora quando eu mais precisava, a alma sangra junto. Porque o que dói não é só a ausência, é a descoberta de que tudo aquilo que parecia amor era só presença circunstancial. E aí, o coração da mulher se parte em 1000 pedaços. Não pela perda do homem, mas pela quebra da ilusão. Você já viu esse olhar? Aquele que não tem mais brilho, que parece flutuar entre o como ele teve coragem e o onde foi que eu errei. Mas talvez a pergunta não deva ser essa. Talvez a pergunta certa seja: por que a gente aceita tão pouco? Por que ainda normalizamos parceiros que só sabem amar a versão boa? Por que tantas mulheres se culpam por serem humanas? Por precisarem? Por adoecerem? A verdade é simples. Mas a gente só entende quando passa, ou quando vê de perto, a mulher. Que adoece e é deixada, não perde valor. Ela perde apenas alguém que nunca soube amar de verdade. E isso, apesar de doer, liberta. A verdade é que a gente só entende certas coisas quando tudo desaba. É no colapso que os véus caem. É na dor que as máscaras escorregam. É na ausência que a presença verdadeira se revela, ou se desfaz. E quando ele vai embora, algo muda. Não é só a casa que fica vazia, é o que vem depois. A mulher que foi deixada começa a enxergar, não de imediato, porque no começo tem o luto, o susto, o baque, a vergonha. Mas depois vem uma consciência nova, quase silenciosa, quase espiritual. Ela começa a perceber que talvez o abandono não tenha sido rejeição. Talvez tenha sido revelação, um espelho, um corte, uma chance de ver o que ela nunca quis enxergar. Porque vamos ser honestas, muitas de nós passamos a vida tentando segurar relacionamentos que só existiam quando a gente sorria, quando a gente cedia, quando a gente fingia leveza. E quando a dor chegou, a maquiagem emocional não colou mais, a máscara caiu. E aí, ele foi embora.
Mas o que se revela nesse momento é algo que ninguém diz nos filmes nem nas promessas de altar. O amor que vai embora na dor. Nunca foi amor. Ele foi apego. Ele foi vaidade. Ele foi companhia confortável. Ele foi o reflexo do ego de alguém que só sabia amar aquilo que confirmava sua imagem. Não é sobre você. É sobre ele. Sobre o que ele não suportou ver. Sobre o que ele nunca teve estrutura para enfrentar. E sabe o que é mais triste? Se fosse uma cirurgia plástica, ele teria ficado. Se fosse uma lipo, um silicone, um pós-operatório de beleza, ele estaria ali. Com flores. Com posts no Instagram. Com legenda bonita. Minha guerreira se cuidando. Porque quando a dor é para melhorar a embalagem, ele aplaude. Mas quando a dor é real, crua, sem glamour, ele corre. Isso diz tudo. O problema nunca foi a dor. Foi a natureza dela. Se for para agradar os olhos, ele suporta. Mas se for para revelar o que é humano, incontrolável, imprevisível, ele desaparece. E nesse momento, a mulher entende. Não porque alguém disse, mas porque o silêncio dele começou a perder o peso. A ausência começou a ter nome. E o corpo dela, esse corpo marcado, cansado, transformado, começou a ser visto, com outros olhos. Não com os olhos dele, mas com os dela. Ela começa a perceber que está viva, que respira, que sente, que continua, e se continua, então pode reconstruir. Não como antes, mas como é agora. Com mais verdade. Com mais consciência. Com mais presença. Porque talvez, lá no fundo, o milagre que ela pediu, no pior momento da doença, não era a cura. Talvez o verdadeiro milagre tenha sido a libertação. Libertação de quem não soube ficar, de quem dizia te amo, mas só sabia amar o que era fácil, de quem sorria nas fotos, mas virava o rosto na hora do banho, da queda de cabelo, da lágrima real. E quando a mulher entende isso, ela para de se perguntar por que ele foi embora e começa a perguntar: como é que eu acreditei por tanto tempo que ele ficaria? Essa pergunta dói, mas liberta. Porque transforma a narrativa. Ela deixa de ser vítima e passa a ser alguém que despertou. Reconstruir não é voltar a ser quem era, é aceitar quem se tornou, mesmo sem ter pedido, mesmo sem ter escolhido. Porque depois de tudo, ela não é mais a mesma. O corpo é outro, a alma é outra. A forma de enxergar o mundo também mudou, ela. Não quer mais aplauso, não quer mais promessas, não quer mais fazer esforço para parecer fácil de amar. O que ela quer agora é verdade, presença real. Alguém que veja e fique. Alguém que não desapareça diante da queda, que não desvie o olhar quando a cicatriz aparece, que não se assuste quando a dor transborda. Mas se esse alguém ainda não chegou, tudo bem. Porque o mais importante é que ela chegou. De volta. Pro próprio corpo. Pro próprio olhar. Pro próprio abraço. Ela não quer mais ser moldada para caber, nem lapidada para agradar, nem quieta para não incomodar. E é aí que algo muda, porque ela começa a perceber que a força dela não está no que superou, está no que continua carregando, e mesmo assim, não desiste. Ela continua, mesmo depois do abandono. Mesmo depois da perda, mesmo depois de ter sido tratada como descartável, mesmo depois de ter tentado sorrir por fora, enquanto tudo dentro gritava, ela continua, com as pernas trêmulas, com o coração exausto, com a alma em reconstrução. E essa presença é milagre. Não o tipo de milagre que cura com toque mágico, mas o tipo de milagre que ressuscita o que parecia ter morrido, a esperança de se amar de novo. De confiar, de descansar, de existir com dignidade, mesmo com marcas, com falhas, com tudo que ela achava que a tornava menos. Só que agora ela sabe, o que a tornava menos. Na verdade, é o que a torna única. Não é a mulher que ficou impecável que me inspira, é a que rasgou e se refez, é a que foi deixada no meio da dor.
e escolheu não se deixar. Você já viu essa mulher? Aquela que não virou pedra, nem vingativa, nem amarga. Ela só ficou em silêncio por um tempo. Depois, começou a falar. E quando falou, disse: "Não fui eu que perdi. Foi ele." Porque ela entendeu o que poucas têm coragem de aceitar. Quem vai embora no meio da tempestade não merece estar no sol. Simples. Mas muda tudo. A partir desse ponto, não é mais sobre o que ele fez, nem sobre o que deixou de fazer, nem sobre quem ele escolheu depois. É sobre ela. Sobre quem ela escolhe ser a partir de agora. Não uma mulher que espera. Não uma mulher que implora. Não uma mulher que silencia para ser aceita. Mas uma mulher que sabe. O amor que some na dor. Nunca foi amor. A gente aprende desde cedo a se moldar para não ser deixada. A se arrumar para não ser trocada. A se calar para não ser rejeitada. Mas chega uma hora em que essa conta vem. E quando vem, ela é alta. Vem em forma de abandono, de traição, de ausência no pior momento. Vem no silêncio do outro, no desvio do olhar, na falta de cuidado. E aí a mulher que acreditava estar segura percebe que estava só. Mesmo acompanhada, mesmo casada, mesmo dormindo ao lado de alguém. Porque bastou a vida apertar e ele sumiu. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Quantas vezes confundimos presença física com amor verdadeiro? Quantas vezes aceitamos menos do que merecíamos só para não ficar sozinhas? Mas essa solidão acompanhada machuca mais do que qualquer ausência. Porque nela, a mulher finge. Ela sorri com medo. Ela se arrasta tentando parecer leve. Ela adoece em silêncio. Mesmo assim, quando ele vai, ela sente culpa. Como se fosse ela a responsável. Como se tivesse falhado em ser amável. Como se a dor dela fosse um defeito. E não um pedido de cuidado. Mas hoje, a gente precisa virar essa chave. Com firmeza. Com verdade. Você não foi deixada, porque pesou. Você foi deixada porque ele nunca soube carregar nada real. E é por isso que quando ele vai, você não perde. Você se encontra. Talvez não de imediato. Talvez ainda demore um pouco para você se olhar sem medo. Para tocar sua cicatriz. Com ternura. Para confiar em alguém de novo. Mas a verdade é que o pior já passou. E sabe como eu sei? Porque você ainda está aqui, respirando, sentindo, ouvindo essas palavras com o peito talvez apertado, mas presente. Você está aqui. E isso é milagre, é força, é sagrado. Você não é o que perdeu. Você é o que ficou. Você é o que resistiu. E, talvez, aquele momento em que você orou por um milagre não tenha sido para curar o corpo. Talvez o milagre tenha sido se libertar de quem só sabia amar a sua embalagem. Agora é outra história. Agora, você não precisa mais se consertar para merecer amor. Não precisa mais se desculpar por ter sentido. Dor não precisa mais implorar para que alguém veja o que só quem ama de verdade enxerga. Você não está sozinha. E se você conhece alguém que está vivendo isso agora, manda esse vídeo para ela. Talvez ela esteja esperando há muito tempo por essa frase. Você não foi fraca. Você foi forte demais por tanto tempo. E agora, finalmente, pode descansar em si. Se esse vídeo falou com você, se tocou. Algo aí dentro? Então fica com a gente. Se inscreve no canal positivamente aqui, a gente aprende a se reconstruir sem pressa, sem culpa e com verdade. Você não precisa se consertar para merecer amor. Você só precisa se lembrar de quem você é.